Saudações para você, aluno do Colégio Estadual Jane Assis Peixoto. Sou o professor doutor Reinaldo, professor mestre em Linguística, doutor em Teologia. Vamos para mais uma semana de aula, onde eu saúdo as turmas do primeiro ano que estão chegando e as turmas que já estão. Teremos dois trabalhos, um trabalho de redação a ser realizado pelas turmas mais antigas e vamos trilhar a segunda parte aí do caderno de atividades e estaremos aqui trazendo a aula para isso, tá? Vamos iniciar com as turmas de língua portuguesa, as turmas que estão chegando, que são os novatos da escola, tratar de um assunto muito importante, que são os elementos da comunicação. Quando falamos sobre comunicação, essa aula é muito importante para que você possa situar os elementos que existem quando nos comunicamos. Para isso, vamos apresentar aqui o slide que vai ilustrar esses elementos. Como podemos observar aí no slide, toda vez que você se comunica com alguém, você é um elemento chamado emissor. E essa mensagem, ela caminha a um destinatário. Emissor é aquele que fala. Emissor é aquele que emite a mensagem. Receptor é aquele a quem a mensagem é dirigida. Então, todas as vezes que falamos, todas as vezes que pronunciamos, que emitimos pensamentos, pontos de vista, temos que pensar no destinatário. Temos que pensar no receptor. Por isso, ao escrever a sua redação ou ao escrever seu trabalho, haverá uma banca de dois professores que estarão corrigindo o seu texto. Você tem que pensar que esse trabalho que você vai fazer de redação é um trabalho que vai ser corrigido, ou seja, há um receptor, há alguém que lê. Então, não é qualquer coisa que você vai poder escrever. Você não vai poder escrever, por exemplo, palavrões. Você não vai poder escrever coisas que não convêm àquele receptor. Por isso, há uma intencionalidade sempre quando falamos, quando pensamos, quando dirigimos a mensagem a alguém. E a mensagem é aquilo que é transmitido, é o conteúdo. Por isso que na sua redação, essa mensagem ela tem que ser motivada por argumentos. Não basta dar uma opinião, ou seja, uma tese, não basta opinar sem que essa tese, essa opinião, esse ponto de vista esteja baseado em argumentos. Então, a mensagem, ela é esse conjunto de signos, que pode ser verbal, não verbal, mas que são argumentos para que o receptor, o destinatário, possa ser convencido pelos seus argumentos. Na redação, há um referente, há um contexto. Vamos trabalhar no trabalho, nas atividades de redação, nesse trabalho, o contexto da pandemia. Então, há um contexto político, há um momento político que está acontecendo na sociedade, e aí você precisa, ao escrever, buscar o referente, ou seja, ler os jornais, ver o que está acontecendo, o que está na mídia. Quando você faz essa pesquisa, você está contextualizando a situação, é o referente. Temos aí o código são signos usados e a combinação de regras para que essa mensagem possa ser elaborada. Então, a sua redação, ela tem que ter ortografia, ela tem que estar com as concordâncias verbal e nominal bem trabalhada, ela precisa estar aliada ao tema, não fugir do tema, ou seja, os códigos, as palavras, as letras, elas têm regras para o uso. Então, evite entregar o trabalho, por exemplo, com erros de ortografia, erros de
palavras escritas erradas. Então, procure usar o dicionário, verificar, para que você possa ter uma boa nota. E o canal é o meio de veiculação dessa mensagem. Então, o nosso canal será aí o texto escrito, né, o trabalho. E para isso, nós vamos entrar agora no trabalho de redação. E todo o trabalho de redação, esse é o primeiro trabalho com normas, mas a partir de agora todos os trabalhos seguirão normas para apresentação. Qual a primeira norma? O seu trabalho precisa ter uma capa e contracapa. A capa, ela tem que ter o timbre da escola, então vou deixar o timbre disponível no WhatsApp para vocês. Ela tem que ter o nome da escola ao lado do timbre, isso na parte superior. Na parte do meio, você pode utilizar a expressão trabalho de redação. E está errado aí, houve uma escrita errada, não é cidade, não, é cidade e ano, tá bom? Perdão aí pelo erro, é cidade e ano. A contracapa será a mesma coisa, timbre da escola, o nome da dupla. Se caso você for fazer o trabalho sozinho, você coloca o seu nome completo. Se for o nome da dupla, na parte superior, o nome dos dois. Título, trabalho de redação, e não é cidade, tá? E ano. No final da folha ali, abaixo. A folha 3 deve ter o sumário, alguns chamam de índice, tá? O trabalho deve ser todo paginado, o trabalho deve conter 6 páginas, e aí você vai colocar lá redação 1, página 4, o título da sua redação. Redação 2, página 5, o título da redação. E a última folha será a bibliografia, tá? Ela não precisa de título, não, tá? Aí foi o slide com alguns erros, tá? A folha da redação 1, que é a folha 4, você vai colocar o tema, tá? Que é o Política e Saúde no Território Brasileiro. O título da sua redação e a introdução da sua redação deve ter a tese. Professor, o que é tese? Tese é sua opinião que você tem a partir do delimite que você fez do tema. Lembrando que a gente já teve aula de delimite de tema, já tivemos aula de esquema de texto. Então, aí é um esquema, tá? Você vai ler, você vai procurar reportagens sobre o assunto, e aí no desenvolvimento ali, que é o terceiro e quarto parágrafo, você vai, segundo e terceiro parágrafo, você vai trazer o argumento 1, explicando um argumento que sustenta a sua opinião, e o argumento 2, tá? E a conclusão, uma mensagem para a sociedade. A assinatura, o aluno que fez a redação, ele vai assinar aí, bonitinho, no final, com o nome dele. Então, essa aí é a redação 01, feita por um aluno, tá? A redação 02 seguirá o mesmo item. A diferença é que na introdução ele vai usar o contra-argumento. Ou seja, só que tem pessoas muitas vezes que acham que o contra-argumento é um argumento contrário, oposto à redação 1. E nem sempre. Você pode, por exemplo, nós podemos ter uma redação 1 que diz que a gestão da política no nosso país está ótima. E aí a redação 2 pode contra-argumentar isso, mostrando outros argumentos que mostram que não está tão bem, né, a gestão. Mas também, se caso você concordar, você pode manter o argumento e ampliar com novos argumentos 1 e 2, tá? Então, você necessariamente não precisa contrariar a redação 1. Você pode concordar e ampliar esses argumentos, e será ainda contra-argumento. Conclusão, a mensagem do texto e a assinatura aí do segundo autor da redação. Se for uma pessoa só, essa pessoa vai assinar nos 2 textos, tá? E a bibliografia, você vai colocar o nome do autor do livro ou do artigo que você
escolheu, tá? O título do livro, o título do artigo, o ano daquele artigo ou livro, a edição, editora, só no caso que for, se for livro, tá? E o local da onde aquele livro, daquele artigo foi retirado. Então, esse trabalho de redação, ele é constituído de 6 folhas e deve estar na norma, tá? Nessas normas. Lembrando que o texto, ele deve ter 4 parágrafos, tá? O mínimo de linhas são 20, porque cada parágrafo é um trabalho de redação, tá? Não pode ser abaixo disso. Mínimo 20 linhas, subdividido em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, voltando aqui, é a da introdução. O segundo e terceiro parágrafo é do desenvolvimento. E o último parágrafo, que é o quarto, é da conclusão. Deve ter título e o texto tem que ser alinhado, tá? Não entreguem, não cometam erros básicos. Ortografia, rasura, alinhamento lateral, tem que estar retinho. Então, é um trabalho de redação entregue nas normas. Então, fica aí para vocês essa orientação da semana, tá? Para as turmas que estão iniciando o trabalho na trilha, com identificação desses elementos aí que foram explicados, e para as outras turmas, iremos iniciar esse trabalho de redação com texto argumentativo, tem que ter sempre essa estrutura, tá? Início, meio, fim, com a tese, que é a sua opinião, com os argumentos que fundamentam essa opinião, e com a mensagem que finaliza essa introdução. E o trabalho entregue nas normas que o professor instituiu aí, específica para o Jânio Assis Peixoto. Eu vou encerrar aqui, clamando a Deus que abençoe você. Senhor Deus, abençoa cada aluno, seja com todo, Senhor, e que seja uma bênção esses trabalhos, que essa semana seja uma bênção às nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Fique o abraço do professor, felicidades para você, que você possa entregar um excelente trabalho e realizar excelentes atividades ali na trilha 2 do caderno de atividades, tá? Felicidades para todos vocês. Um abraço aí do professor Reinaldo.